que acontece aqui? A água, aqui está um pouco infeliz, porque não é só... A água passa por dentro do concreto. O concreto é poroso. E ela vai achar um caminho. Ao entrar dentro do concreto, ela vai dissolver o que é solúvel. Álcalis, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio e de potássio. Dissolveu, o íon vai com a água. Chega na superfície, a água evapora e o íon fica. E carbonata. Então isso aqui é carbonato de cálcio ou carbonato de sódio ou carbonato de potássio. É o mesmo estalactite que vocês encontram nas cavernas, do ponto de vista químico. E a estrutura e tudo mais. Aqui no prédio tínhamos vários no telhado, mas, enfim, já foram removidos, embora o telhado continue vazando. Qual é o problema? A água passa e está tirando massa do concreto. Significa que o meu canal vai ficar cada vez maior. Vai passar mais água, vai dissolver mais. O sistema se alimenta. O concreto começa a carbonatar, ele está poroso e úmido. Eu estou dentro do túnel e agora isso aqui é úmido, o concreto já carbonatou, vai acontecer o quê? Corrosão de armadura, porque está entrando água. E assim vai. Tá? Então essas manchas brancas, em si, elas não preocupam, mas no longo prazo elas levam à degradação do concreto e à ocorrência de corrosão de armadura. Precisa parar elas. E aí preciso estancar o vazamento de água. Isso é difícil. É caro. Era melhor ter botado uma impermeabilização por trás. Esgotos e ambientes industriais, né, eles têm também um ambiente acídico, vão lixiviando o concreto. Isso aqui é uma foto de um pilar numa indústria de álcool, onde tem vinhoto e tudo mais. O pessoal de álcool é um grande negócio, é um grande setor industrial. A mesma coisa celulose e papel. E eles fazem estruturas de concreto como se o ambiente deles fosse normal. Então é um bom negócio aqui em São Paulo restaurar concreto degradado em estruturas de fabricação de álcool. Temos bastante. E o pessoal é muito esperto, vai lá e restaura com concreto que faz de conta que nada vai acontecer. E 3 anos depois, puxa, deu problema de novo. O pessoal da indústria já colocou no orçamento, então eles acham isso normal. Né? O brasileiro não bota no orçamento, entra no equilíbrio, nós compramos o álcool, está embutido no custo, não melhora. É um problema bastante antigo, a Poli já fez bastante esforço para tentar resolver, mas aparentemente não consideram importante. Água do mar. Solo em algumas regiões é contaminado por sulfatos. E aí tem essas reações aqui. Então, eu tenho C3A, os produtos do C3A dentro do cimento, que vão reagir com mais o sulfato e vão formar produtos expansivos. Então, eu tenho um concreto que forma um produto expansivo. Como o sulfato vem de fora, ele começa a comer o concreto do lado de fora. O concreto expande do lado de fora e esfarela. E aquele negócio cai, a reação vai para o andar seguinte. Né? Já vi também subsolo completamente contaminado por CO2. No Rio de Janeiro, no metrô, o metrô passou por baixo de um prédio antigo que era uma fábrica da Brahma, Antártica e tal. E eles tinham vazamento de CO2, porque na cerveja vai CO2, né, para espuminha. E os dormentes do metrô estavam desagregando, porque vinha água ácida e dissolvia o sistema. Levamos um tempão para descobrir que era o solo, a fábrica não existia mais lá, mas o solo ainda estava contaminado. Aqui em São Paulo tem coisas com sulfatos bastante importantes das fábricas antigas. Aqui na Paulista teve problema no metrô. Então são coisas que precisam... E aí eu preciso ter cimentos que controlam isso. Isso vocês já viram. Né? Posso usar um agregado reativo
Posso. Em ambientes secos. Não vai ter nenhum problema. Essa reação depende de muita água. Então, pode ver, a foto aqui são blocos de fundação. Nesses prédios acima do solo, isso é lá isso aqui é lá de Recife, do Tibério Andrade. Do bloco de fundação para cima, não teve problemas. O agregado é reativo, mas não tinha tanta água. O problema é que um edifício sem um bloco de fundação não é nada. E não tem como trocar um bloco de fundação de um edifício. É muito complicado, muito caro. Então, também é um problema. Quem pegar o livro do Meta vai encontrar lá umas árvores de fatores de degradação, uma quantidade imensa de informação sobre fatores de degradação químico, detalhes das reações e tudo mais. Nós não vamos cobrar isso de vocês. Né? O que a gente tem? Cloreto, álcali agregado, carbonatação. Isso é conteúdo importante. Os outros problemas, eles ocorrem muito pontualmente. Existindo o problema, o que a gente faz? Contrariando a promessa típica do engenheiro civil de nunca mais estudar, recomenda-se um livro, né? Vai lá ler qual é a solução e aplica. Porque as coisas... A história é que a teoria não funciona na prática é uma bobagem nacional, porque na prática a teoria é uma grande solução, né? A gente precisa usar. E aí os problemas específicos têm que se valer de literatura. O que é que tem na norma brasileira? A norma brasileira era do século passado e ela está bem no espírito do século passado. Os ambientes, que está lá, é um ambiente rural, ambiente urbano, ambiente marinho, industrial. Né? Que indústria, que marinho, ela falha também em identificar os microclimas. Ela fala, a tua estrutura está no ambiente urbano. Mas veja, o ambiente urbano, na verdade, é lá fora, né? Quando eu fecho a minha estrutura, dentro é um ambiente interno, é seco. Vai ter até mais CO2, mas eu não estou preocupado, porque não tem umidade. Né? Então é uma norma bastante desatualizada. E ela, comparar com a norma europeia, essas aqui são as classes da norma europeia. Também não é nenhuma maravilha, tá? Poderia ter um pouco mais de simplicidade. Mas a norma europeia, ela guia o profissional a identificar os microclimas. Para cada microclima, ela propõe uma solução, identifica os fatores agressivos. É um grau de detalhamento que uma pessoa que sabe ler, tá? Tem paciência, não fica aborrecida, não dorme ao ler ela, mesmo que seja um pedagogo, vai especificar uma estrutura de concreto correta. Porque a norma, ela vai no detalhe. Ainda tem uma visão um pouco desatualizada, mas a nossa é bastante... Então ela tem essas 4 categorias, e aí ela tem a seguinte filosofia: ambiente mais agressivo, eu aumento a resistência do concreto. Faz sentido? O que acontece quando eu aumento a resistência do concreto? Menos porosidade. Então, o material externo tem mais dificuldade de penetrar pelos poros. Então, isso vale para sistemas onde tem agressividade externa. Mas quando eu também tenho resistência mais alta, eu tenho mais cimento. Lembra que a quantidade de água é constante? Eu quero mais resistência, eu aumento o cimento e tiro a areia. Esse é o nosso método de dosagem. Se é a pasta que está reagindo, quanto mais cimento eu colocar, mais reagente eu tenho. Com mais reagente, as reações tendem a ser um pouco facilitadas. Então, nem sempre funciona. Aqui, na média, funciona razoavelmente. Eles também aumentam, diminuem a relação água-cimento, que é dizer a mesma coisa, né? Eu baixo a relação água-cimento, eu aumento a resistência, uma coisa anda com a outra, só que as coisas aqui não andam com a outra, porque relação água-cimento 0,60
vai dar num concreto, num cimento CP2 32, 30, não, 20, 25, 26 megapascal. O homem, meu banco de dados para resistência de concreto é o Pedro, aí que sabe tudo. Né? Então, às vezes, se eu pegar um cimento CP5, 0,60 vai dar 45 megapascal de resistência. Né? Obras da Sabesp, eu fiz um trabalho uma vez numa obra onde havia esse problema. O projetista especificou uma resistência baixa e um FCK baixo. Era assim, FCK 20 megapascal, foi muitos anos atrás, era 20 megapascal o FCK, e a relação água-cimento 0,5. E havia, né, como é que o cara mede a relação água-cimento? É difícil. Então, ou bem o cara estava cumprindo o FCK, ou bem estava cumprindo a relação água-cimento. Os dois não dava para cumprir ao mesmo tempo. Impossível. Impossível. E ele bota consumo de cimento mínimo. O consumo de cimento mínimo, nós para estruturas de concreto armado tem que ter 260 kg de cimento. E aí, só para vocês terem uma ideia, 260 kg de cimento, mas tem 10% de filler em alguns cimentos. O filler não vai, o pouco do filler vai reagir. Então eu estou considerando que um cimento 260 kg de CP2, de cimento na ponta do lápis, eu tenho 260 menos 26. Tá? Então, uns 240 quilos, né? Por aí. Então, é uma coisa um pouco complicada. A norma ela é bastante limitada, embora tenha sido publicada em 2006, ela, do ponto de vista de durabilidade, ela é enormemente desatualizada. E ela também especifica cobrimento da armadura, sem relacionar a resistência do concreto com o cobrimento da armadura. Aliás, para a carbonatação, ele aumenta a resistência, 40 megapascal, e bota o cobrimento da armadura em 55 milímetros. Se eu aumento a resistência do concreto, ele é mais poroso. Para obter o mesmo desempenho, eu poderia usar um cobrimento menor. Tá? Então, nesse ponto, ela é extremamente conservadora. E um de 55 milímetros, eu vou ter que colocar uma armadura de sacrifício do lado de fora. As coisas começam a ficar muito complicadas. De uma forma, quando o pessoal olha isso no mercado, tende a não cumprir. E não orienta, né? Precisa pensar um pouco melhor. O cobrimento da armadura, 35 milímetros para um concreto classe 3, que é um marinha industrial. Ou um urbano, o cobrimento da armadura para vigas e pilares, 30 milímetros. Lajes, 25. Por que pilar e viga é mais importante do que laje? Do ponto de vista da segurança da estrutura, uma laje cair é um problema localizado. E ela normalmente não vai cair, a armadura vai escoar, ela vai virar uma cesta. Não vai dar para caminhar em cima dela. Teve um caso de ruptura frágil de laje aqui no ABC, há uns 3 anos atrás. Mas foi um problema de sobrecarga. Botaram muita carga em cima, a laje cisalhou e veio caindo até o térreo. Tá? Num prédio chique. Mas de uma forma geral, a laje não dá muito problema, ele é localizado. Agora, uma viga, normalmente ela une 2 lajes. Certo? E um pilar apoia 4 vigas. Ou o prédio inteiro. Se for um pilar do térreo, se ele quebrou, o prédio desce. Então, pilar é mais complicado. O concreto protendido é mais conservador, porque a armadura precisa estar muito protegida. Qualquer falha da armadura é catastrófica. No concreto armado, ela perde seção, ela começa a deformar, as deformações ficam grandes, as fissuras ficam grandes, as pessoas conseguem reagir. No concreto protendido, a barra pode romper instantaneamente. Ninguém vai reagir nada. Só para vocês não esquecerem, o cobrimento da armadura
não serve somente para proteger a armadura do ambiente agressivo. Ele é extremamente importante para transmitir os esforços e para proteger a armadura durante o incêndio. O aço aquecido vai perdendo, num primeiro momento, o módulo de elasticidade. E a estrutura começa a deformar. Quanto maior for a capa de concreto sobre a armadura, mais tempo de incêndio o incêndio leva para amolecer o aço. E mais tempo as pessoas têm para fugir do problema. Porque o que não pode ocorrer num incêndio é quando as pessoas perceberem o fogo, o prédio já estar caindo. Morre bombeiro, morre as pessoas. Então, dependendo do tamanho do prédio e da complexidade, você bota 45 minutos, 2 horas. Eu quero que essa parte da estrutura resista 2 horas sob incêndio, antes de cair. E aí o cobrimento da armadura faz parte do negócio. Tá? Ele é a proteção. Bom, só para vocês ficarem com o ciúme dos europeus, né? Enfim. Isso aqui é um gráfico que foi feito para os caras da VDZ, que é bem didático. A norma é um monte de tabela. Precisa de uma paciência bastante... Mas não precisa saber muita coisa, precisa saber ler e reconhecer o ambiente.